Discussão única do projeto de lei do Executivo número 003/2021. Autoria: Prefeito Municipal Isaías José Santana. Assunto: ratifica protocolo de intenções firmado entre os municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos da área de saúde. Apresentação do projeto. Eu quero aqui estar apresentando o projeto de lei do prefeito. Acho que já é de conhecimento de muitos de senhores e senhoras desse projeto de lei. Bom, o projeto de lei número 04, de 8 de março de 2021. O prefeito municipal de Jacareí, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica ratificado nos termos da Lei Federal número 11.107/2005 e seu decreto federal regulamentador número 6.017/2007. Protocolo de intenções firmada entre municípios de todas as regiões da República Federativa do Brasil, visando principalmente a aquisição de vacinas para o combate à pandemia do coronavírus. Além de outras finalidades de interesse público relativa à aquisição de medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde. Artigo 2º. O protocolo de intenções, após a sua ratificação, converter-se-á em um contrato de consórcio público. Artigo 3º. O consórcio que ora se ratifica terá personalidade jurídica de direito público com natureza autárquica. Artigo 4º. Fica autorizada a abertura de dotação orçamentária própria para fins de cumprimento ao artigo 8º da Lei Federal 11.107/2005, podendo ser suplementadas em caso de necessidade. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 6º. Revogam-se as disposições em contrário. Isaías José Santana, Prefeito Municipal de Jacareí. Eu vou ler a mensagem aqui do prefeito também. O recrudescimento dos casos da Covid-19 em todo o território natural tem preocupado prefeitas e prefeitos de todo o país. A justificativa do envio do presente projeto de lei a esta Egrégia Casa Legislativa se dá esse cenário desalentador, que exige atitudes tempestivas, tanto do Executivo quanto dos pares dessa Câmara. Há urgente necessidade de vacinação em massa da população brasileira, não só para frear o iminente colapso generalizado na área de saúde, evitando mortes por desassistência, como também para retomar a atividade econômica, a geração de emprego e renda e o convívio social. Preliminarmente, cabe destacar que o Programa Nacional de Imunizações, PNI, instituído em 1973, explica que a aquisição de vacinas é competência legal e administrativa do governo federal. O tema da aquisição de vacina foi objeto de judicialização nas diversas instâncias do Poder Judiciário brasileiro. Também não escapou a jurisdição constitucional do Supremo Tribunal Federal, STF, com efeito na ação direta de descumprimento de preceitos fundamental, número 770, ajuizado pela Ordem dos Advogados, OAB. O Supremo Tribunal Federal enfrentou a questão da competência para a aquisição de vacinas para o combate à pandemia.
A Suprema Corte referendou a decisão por unanimidade em 24 de fevereiro de 2021, que os municípios brasileiros também possuem competência constitucional para aquisição e fornecimento de vacinas, no caso de descumprimento do Plano Nacional de Imunização pelo Governo Federal, insuficiência de doses para a imunização da população brasileira. Na mesma linha da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, motivada dessa iniciativa, o Congresso Nacional aprovou, em 2 de março de 2021, o projeto de lei número 534/2021, que autoriza a aquisição de vacinas pelos municípios brasileiros. Nesse contexto, a Frente Nacional de Prefeitos, entidade suprapartidária de representação nacional de municípios, apoia tecnicamente a instituição do consórcio público de abrangência nacional para a aquisição de vacinas. Diante disso, é zelosa da plena segurança pública de que se reveste a medida, o FNP lidera e apoia tecnicamente a formação de consórcio público de abrangência nacional. Ora levada à apreciação de vossas senhorias, a iniciativa que conta com manifestação de interesses de 1.703 municípios, o que abrange mais de 125 milhões de brasileiros, cerca de 60% do total de habitantes, dados registrados até 12 horas de 5 de março de 2021. Tem a finalidade de contribuir para agilizar a imunização da população e também de atender eventuais demandas por medicamentos, equipamentos e insumos que sejam necessários aos serviços públicos municipais de saúde, com a missão de, caso seja necessário, adquirir imunizações complementares do Plano Nacional de Imunização. O consórcio visa fortalecer o Sistema Único de Saúde, SUS, na medida em que todas as doses serão obrigatoriamente ofertadas à população de forma gratuita. Assim, representa uma concertação federativa que favorecerá a todos, já que quanto mais doses estiverem disponíveis, mais rapidamente os brasileiros serão vacinados. Ademais, esse conselho é efetivamente um instrumento para oportunizar ganho da escala, proporcionando vantajosidade nas negociações dos municípios, sejam de preços, condições contratuais e ou prazos. Trata-se de um instrumento legal amparado na Lei Federal 11.107 de 2005, que oferece segurança jurídica, podendo minimizar judicializações a que compras em menor escala estariam sujeitas. Além disso, o fato de o município estar apto a comprar por intermédio do consórcio não impede aquisições diretas de nenhuma espécie. Portanto, o consórcio não interfere na autonomia dos municípios. Pelo contrário, a reforça na medida que reúne grandes números de municípios que representam uma parcela considerável da população nacional. O consórcio, ora instituído, fortalece o poder local, oportuniza acesso e imagem robusta nas relações internacionais, fundamentais para negociações de vacinas, especialmente durante a pandemia. A proposta que sustenta a formação de presente consórcio público é a colaboração entre os entes federativos, a Frente Nacional de Prefeitos, que estimula, e as centenas de cidades brasileiras que manifestam interesse formal em aderir ao consórcio. Apontam em um federalismo cada vez mais cooperativo. Por isso, cabe ressaltar que o consórcio também não compete e se sobrepõe ao papel das entidades de representações políticas na federação, tais como as associações de municípios, micro-regionais, regionais e nacionais, instituições que detêm personalidade jurídica, governança e atribuições específicas, distintas e independentes. Há que se destacar que o recurso para a compra dos indispensáveis itens a que se propõe o consórcio pode vir de diversas fontes, entre elas recursos municipais,
repasse de verbas federais, inclusive decorrentes de emendas parlamentares e adoções advindas de fontes nacionais e internacionais. O consórcio público será constituído a partir do presente com protocolo de intenções, está em sintonia com a Lei Federal 11.107 de 2005 e o seu decreto federal regulamentador, a partir da ratificação do protocolo de intenções, surgirá uma nova pessoa jurídica de direito público com natureza jurídica autárquica, que será estruturada para executar as finalidades que motivaram a sua criação, sendo que o consórcio irá se submeter a todos os princípios que regem a ação administrativa do Estado, como, por exemplo, legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Esse projeto também garante, como dever ser, o pleno controle externo das atividades desenvolvidas pelo consórcio, em obediência às normas de direito financeiro e de responsabilidade fiscal. Para finalizar, cabe destacar que se trata de uma iniciativa de vulto inédita no país, ação que se apresenta como possibilidade para colaborar no enfrentamento a um problema iminente que é de todos, a escassez de vacina para a imunização em massa da população e, em médio e longo prazo, de outros insumos. Diante do exposto, apresentado para avaliação e análise de Vossas Senhorias, do presente protocolo de intenção. Prefeito Isaías José Santana, prefeito municipal. Bom, esse projeto tem a intenção de pedir essa autorização do Legislativo no sentido de que as prefeituras possam comprar esses insumos, essas vacinas, justamente para poder imunizar quando o Estado e a União não o fizer. Então, é um processo bastante difícil, não é fácil. Eu sei que se fosse comprado pelo governo federal e o governo do Estado, os caminhos serão mais fáceis, mas, na atual situação, o município também tem o dever de partir por esse caminho também, de comprar esses imunizantes que possam realmente favorecer inúmeras pessoas em nossa cidade. Então, o fato de vocês estarem aqui votando um projeto de lei tão importante como esse, dá a possibilidade do município também poder contribuir com essas compras desses imunizantes. Então, eu peço desde já aos nobres pares que votem favoravelmente para que possamos aí estar podendo entrar nesse processo de aquisição de compra de vacinas e também de insumos para a nossa cidade. Obrigado a todos. O projeto continua em discussão. Quero cumprimentar a todos e hoje aqui eu quero reconhecer o esforço do prefeito Isaías no combate à pandemia aqui no nosso município, né? Eu tento aqui nessa tribuna ser o mais justo possível e reconhecer por algumas ações que foram tomadas aqui no município, e não deve ser fácil tomar essas ações quando você está na cadeira de prefeito, que é com relação à volta às aulas, né? O prefeito bancou o não retorno às aulas para que a gente pudesse preservar a vida dos professores, a vida de toda a sociedade, porque as crianças são, na verdade, né, transportadoras também dos vírus, do vírus coronavírus, e a gente sabe que muitas crianças ficam com os avós, muitas crianças ficam com pessoas mais velhas. Então, além de proteger os professores, protege a própria sociedade. Quero dizer que essa foi uma medida bastante acertada com relação ao combate da pandemia.
Dizer também que nessa casa aqui nós voltamos o auxílio aos ambulantes, foi também igualmente importante para que a gente possa enfrentar a pandemia e sobretudo esses trabalhadores que não têm nenhuma proteção social. Dizer e reconhecer que é extremamente importante quando o prefeito respeita o protocolo do governo de São Paulo com relação ao combate à pandemia, porque não existe, cidades não são ilhas, então se a gente não faz um combate regionalizado, estadual, a gente não consegue ter os benefícios que as medidas de isolamento, que o lockdown propiciam no combate à pandemia, né? Não é fácil, nesse momento de desinformação, a gente tomar aqui nessa tribuna medidas baseadas não na política. As medidas não precisam ser baseadas na política, precisam ser baseadas na ciência. Me parece que a sociedade e um setor dela, graças a Deus, quer se afastar da ciência, quando é a ciência que vai nos dar o caminho para que a gente possa preservar as vidas e também preservar a economia. A economia depende de uma ação científica, que é a vacina. Não volta a economia senão a população não estiver vacinada, enquanto a população não estiver vacinada. É assim no mundo inteiro. Os países começam a voltar porque estão com um grau de vacinação em sua população avançado. O que os Estados Unidos está vacinando em 3 dias é o que o Brasil vacinou durante todo esse tempo. Um verdadeiro absurdo. Absurdo porque falta um papel do nosso presidente da República, falta um papel da União, e é por esse motivo que nós estamos votando esse projeto aqui. A União, que era para ser o ente que ia fornecer vacinas para os municípios, para o Estado, está, de uma certa maneira, não cumprindo com a sua obrigação constitucional. Era para a União estar guiando essa nação, era para o governo federal estar provendo os estados, provendo os municípios. E o que hoje nós estamos votando aqui? A união dos municípios para comprar vacina, porque o governo federal não consegue dar conta de guiar a nossa nação nessa pandemia. É isso que nós estamos votando aqui hoje. E por que não consegue dar conta? Porque o nosso presidente, no início da pandemia, dizia que era uma gripezinha, que brasileiro não pegaria Covid porque ele está acostumado a nadar no esgoto. Negacionista, nega a gravidade de uma pandemia que nenhum outro país tem negado. É esse o motivo que nós estamos fazendo aqui hoje, votando um projeto de união dos municípios que vão formar consórcio público, e Jacareí vai estar inserido, porque a União não tem feito o que era para fazer, que é fornecer vacina. Olha, se o nosso presidente, durante esse 1 ano de pandemia, tivesse tido a competência, tivesse tido o compromisso de enfrentar a pandemia como deve ser enfrentado, que é pela via da ciência, ao invés de ficar promovendo discussões e brigas políticas que não levam a lugar nenhum, estaria talvez aumentando a capacidade do Butantan de produzir vacina, ampliando a capacidade da Fiocruz no Rio de Janeiro de produzir vacina, e nesse país, e nesse momento, o país estaria melhor, estaria produzindo, através dos insumos fornecidos pelos outros países, mais vacina, porque nós temos que ter velocidade na vacinação, porque só com a vacinação é que a economia reage, é que a economia vai voltar aos seus níveis anteriores. E aí, senhor presidente, e também aqueles que negam a gravidade do Covid, a única saída é pela ciência, a única saída é pela saúde. Portanto, já estão aí esses folclores que se pregou, que a cloroquina, quando é ministrada no início do Covid, salvava vidas, que a vermectina, quando tomada, salva do Covid. Os próprios laboratórios que produzem esses medicamentos, através de estudos baseados na ciência, já disseram que não tem nenhum efeito contra o coronavírus. Até porque, se tivesse efeito, a gente
podia imaginar aqui que o mundo inteiro, que os cientistas inteiros estão dizendo, não vamos usar ivermectina nem cloroquina, porque senão o presidente da República do Brasil vai ser reeleito. Ora, não precisa entender muito, não precisa estudar muito para entender a questão. Se ivermectina e cloroquina fosse a salvação do mundo, os países todos já tinham adotado, porque eu não quero crer que os presidentes da República, que aqueles que cuidam dos seus países, por um capricho, não ministrariam esses dois medicamentos nos seus sistemas de saúde, só porque essa ideia veio de um presidente da República do Brasil. Ora, senhores, vamos voltar àquele tempo, e um tempo que eu estudei em escola pública, em que a gente preservava pela ciência, em que a gente buscava a solução das coisas pelo ensino, em que a gente buscava a solução das coisas por um ensino de qualidade. E hoje me parece que o que às vezes sai no Facebook, o que às vezes sai em fake news, as pessoas acreditam. Só para concluir, seu presidente, e não é o presidente da República, é o presidente da Câmara, eu quero concluir dizendo que eu vim aqui reconhecer o esforço do prefeito no combate à pandemia e dizer que no dia de hoje aqui nós damos uma resposta aos negacionistas. Se negam e não têm atitudes que visam a curar a pandemia pela ciência, a Câmara de Jacareí hoje está fazendo, através de uma iniciativa do prefeito, e autorizando Jacareí a entrar em consórcio para adquirir vacina, porque somente a vacina é que vai colocar a nossa economia de volta, e o maior objetivo, que é salvar a vida das pessoas. Lamentavelmente, senhor presidente, somente no dia de ontem, mais de 1.900 pessoas morreram no Brasil de Covid, e nessa data, quase 300 jacareenses já perderam a vida por essa nefasta doença. Ciência é o caminho, ciência é a solução. É nessa corrente que eu me filio e vou sempre defender. Chega de politicagem, vamos enfrentar a pandemia como deve ser enfrentada, não negando, mas enfrentando, e enfrentando pela via correta, que é a via da ciência. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos, presidente Paulinho, nobres colegas vereadores e os munícipes que nos acompanham pela TV Câmara através da internet ou da TV. Gente, a que pontos chegamos? Coitado do nosso país, coitado do nosso povo brasileiro. Nós não temos um líder, nós não temos ninguém com capital político, com credibilidade para conduzir essa nação. É um absurdo os municípios terem que se unir para comprar vacina que deveria ser obrigatoriamente fornecida pelo governo federal. O município que já fica com 10% da arrecadação de todos os impostos que são arrecadados. A grande maioria dos impostos arrecadados vai para o bolso da União. E ela é a responsável por fornecer a vacina aos municípios. Essa semana, fiz plantão à noite no Vivale, saí vi direto para São Francisco no domingo, cheguei na minha casa depois de 18 horas, sentei no sofá e fiz uma reflexão de tudo aquilo que a gente está passando. Em 20 anos, mais de 20 anos agora como médico, eu nunca imaginei viver uma situação dessa. E é difícil você discutir, porque nós estamos discutindo valores. E ninguém negocia os seus valores. Os valores, eu tenho uma condição que sou médico, sou político e sou empresário, comerciante, estou em todas as frentes. Mas até pela minha profissão, o meu maior valor é a vida. Então a gente está discutindo a vida em detrimento ao dinheiro. E a verdade é essa. A população precisa entender, e a gente entende que tem muita gente passando por dificuldades. Eu estou penando com as minhas empresas, trabalhando no final de semana para tentar manter o emprego dessas pessoas e não tentar fechar aí mais postos de trabalho.
Mas a gente tem que entender uma coisa, Abner. Os leitos, a gente vê aí, mas tem leito de UTI, um discurso de alguns políticos que existem leitos de UTI disponíveis. Tem até colega nosso, colega médico, que é político também, um discurso, uma pessoa que eu admiro, mas um discurso extremamente infeliz aí na rede social. Sabe por quê, Hernani? Nós aprendemos lá na escola, o sistema, ele se chama Sistema Único de Saúde. As vagas que nós temos aqui, ainda remanescentes na nossa região, não pertencem a São José, não pertencem a Jacareí. Elas pertencem ao governo do estado e até ao governo federal, porque nós vimos recentemente pacientes saindo do Rio Grande do Sul, Amazonas, indo para Vitória, indo para os outros estados. Aí eu faço a pergunta, a gente deixa essas pessoas morrerem em outras regiões que estão colapsadas e mantenha os leitos aqui vazios para manter as nossas atividades econômicas? Eu acho que a gente precisa fazer uma reflexão de tentar melhorar aí como pessoa. Eu acho que essas medidas aí de isolamento, isso é muito burro. Eu acho que poderia, infelizmente, tem que ter alguns setores que vão ser prejudicados, não adianta. Mas outros, eu acho que poderia existir uma maleabilidade maior. Vou dar um exemplo. Você fecha a lojinha em tempo integral do seu João aqui no bairro, então quem ia lá comprar um sapato, pega o carro, vai na Dutra e compra no Carrefour. Então você, do jeito que é feito hoje, você prejudica o pequeno comerciantes e favorece aí as grandes redes. Eu acho que todos tinham que pagar essa conta, Roninha. Ontem tive uma oportunidade de conversar bastante com o vice-prefeito de São José, discutimos até bastante isso daí, e a gente fez algumas pontuações, e lá talvez eles fechem até as grandes redes de supermercado, passa para funcionar 3, 4 dias por semana. Uma decisão acertada. Se é para pagar a conta, que pague todo mundo. Então, acho que esse vírus aí veio para ensinar a gente. E acho, Flavinho, quando você fala, não é possível que os governantes desse mundo tomem uma decisão, isso eu já não ponho a mão no fogo. Porque, como médico, eu tenho a plena convicção que esse vírus tem algo genético nele. Ele não foi um vírus ocasional. Nenhum micro-organismo se adaptou tão rápido e tão fácil em todas as regiões do mundo. Esse vírus, ele não respeitou o frio, não respeitou o calor, não respeitou o continente. Você tem vírus que você vê, várias doenças são inerentes, algumas na Ásia, algumas na Europa, algumas aqui na América do Sul. Esse vírus atingiu com uma velocidade tão grande todo o nosso globo, todo o nosso continente. Então fica aí a minha reflexão, e tenho a plena convicção que só a vacina vai permitir com que a gente tenha a nossa vida de volta. E uma notícia importante, a vacina do Butantan, ela se mostrou muito eficaz contra a variante do vírus do Amazonas. Isso foi muito importante. E aí, só falar um pouquinho, Roninha, para as pessoas que defendem o leito de UTI como a salvação, não é, gente. A taxa de mortalidade, preste bem atenção, nas UTIs, nas estatísticas reveladas, estão em torno de 50% a 70%. Então, de cada 10 pacientes que vão para a UTI, de 5 a 7 morrem. A UTI salva metade, ou um pouco menos. Mas ela dá a dignidade de você fazer tudo pelo paciente. Mas o que realmente salva vidas é você impedir a circulação dos vírus. Por isso, é muito importante que nesse momento a gente use a máscara, mantenha o distanciamento social e tome as medidas necessárias. E nós vamos passar nos próximos 15 dias, nós vamos estar no olho do furacão com o colapso do sistema. Pode anotar aí. Senhor presidente. O projeto continua em discussão. Vou falar daqui mesmo, senhor presidente. Vou falar meu ponto de vista aí, senhor presidente, que é difícil de entender essa pandemia, de onde ela veio, como que ela chegou, onde ela está. A vacina chegou para a melhor idade, para as idades que foram
colocado, a vacina veio. De repente esse vírus mudou de estratégica, né? Deve ser uma estratégica chamada esse vírus. Aí agora é com jovens e adolescentes. Aí a gente não sabe da próxima vez de que ela vai mudar. Assim que vacinar o jovem e adolescente, ela deve chegar no recém-nascido e assim vai indo. Então o que acontece? Se a vacina é a única coisa que cura, por que não liberar também, não só o poder público comprar essa vacina, por que não liberar para as empresas também, para os empresários que estão sofrendo com essa pandemia aí, com o caos que está essa pandemia? É muita empresa fechando por causa de uma vacina, mas tem muito empresário, se der a liberdade para eles comprar a vacina, eu tenho certeza absoluta que o empresário vai ter o maior prazer de comprar essa vacina. Agora cria uma vacina, cria uma solução, cria um remédio e não dá a razão para a gente comprar essa vacina. Tudo tem que ser controlado pelo poder público. Aí fica difícil chegar naqueles mais necessitados. E quando chegar, já foi em óbito. Aí não adianta mais. Então eu acho que deveria também, não só o poder público, mas também ter um acordo junto com os empresários. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Seria óbito isso, eles vão comprar essa vacina e vão vacinar os seus colaboradores de cada empresa. Isso eu tenho certeza para manter o comércio aberto. E o projeto continua em discussão. Novamente, bom dia a todos. Eu quero deixar aqui também a minha reflexão. Sabe as palavras dos nossos antecessores aqui, Flavinho, Rodrigo, Roninha, e queria contribuir um pouquinho, que assertiva essa decisão do nosso prefeito em se unir aos demais municípios para a compra das vacinas. É uma união que precisa ser feita para que o nosso governo federal acorde, para que ele se levante, para que ele tome um posicionamento humano, porque o que ele vem fazendo com a nossa nação é desnecessário. Não é possível que em plena um ano novo eu dê um mergulho e saia para a galera. É inadmissível. Ele, com o poder que ele tem, ele poderia dar um mergulho na ilha, aonde ele quiser. Agora, dizer também que presidente não é exemplo, para que então nós temos um presidente? Por que nós temos um presidente se ele não serve de exemplo? Porque ele foi questionado se ele não seria exemplo. O que de exemplo ele daria para a vacina? A resposta que ele deu é que, se presidente fosse exemplo, o brasileiro estava tomando 51. Para que esse tipo de argumentos? Para que não dar uma resposta sábia, inteligente? E outra pergunta que eu deixo também ao senhor presidente da República é: por que nenhum ministério, o Ministério da Saúde, não se manteve com um médico? Por que será? Senhores, vamos acordar. 3 ministros indicados por ele para cumprir o Ministério da Saúde, para assumir a pasta da saúde, pediram a sua saída, né? Não ficaram no governo. Por quê? Porque eles fazem um juramento perante a saúde e a ciência e não aceitam qualquer tipo de negociação, não aceitam politicagem. Então, hoje, temos um ministro que não é da área da saúde e que vem se arrastando para convencer o nosso presidente de que a vacina é necessária para o país, assim como em todos os outros países. Então, eu deixo aqui a minha reflexão. Eu sou uma pessoa que preservo a paz, mas nós temos que reavaliar os nossos conceitos em relação aos posicionamentos que são dados. Parabéns ao nosso prefeito que tomou a iniciativa. Ele é o primeiro prefeito, nós somos os primeiros vereadores a votar favorável para que os municípios se unam, para que esse convênio possa adquirir as vacinas. Então, deixo aqui mais uma vez, nós somos os primeiros vereadores a votar a favor da união dos municípios para a compra da vacina. E, querido Roninha, quero deixar aqui para você que, primeiro, o federal precisa cumprir a sua obrigação.
E o poder público precisa cumprir com a sua obrigação. Então, não há necessidade de comprar a medicação, ao meu ver, pelos empresários. É direito, é garantia, é direito dos munícipes, é direito da nação receber isso. Então, eles não precisam ter esse investimento. Até porque, acredito eu, que viraria um grande comércio, uma disputa de quem pode mais. Grandes empresários comprariam na frente e teriam privilégios. E eu sou contra privilégios. Outra questão que eu gostaria de colocar também é que nós já deveríamos ter cumprido com o primeiro grupo imunizados, que são profissionais da saúde, idosos acima de 60 anos, todos os acamados, todos os profissionais da saúde, todos os professores que estão aí esperando e aguardando por essa vacina. E ainda a gente está hoje vacinando aqui em Jacareí, por falta da medicação, as pessoas com 78 anos, 77 já hoje, que vai, nascidos em 1944, de maio a agosto. Olha só, nós estamos ainda com os idosos de 77 anos para serem vacinados, onde já deveríamos estar entrando aí na faixa etária das pessoas com 50 anos, ou de toda a população, assim como os outros países. É uma vergonha, isso eu vejo, é uma vergonha do nosso federal não tomar uma atitude séria quanto a isso. Quero também aqui aproveitar e dizer que vacinas que nós recebemos aqui no município foram 21.154 vacinas. E vacinas aplicadas até ontem, até segunda-feira, me perdoe, foram 17.415 vacinas aplicadas. Então, conforme as doses vão ficando no estoque, que não é estoque, mas a gente vai avaliando quais as pessoas, o número de pessoas que dá para ser contempladas, e vão sendo feitos dessa maneira, de forma organizada, né? Então, eu agradeço ao senhor prefeito, fico feliz em que nós, nobres vereadores aqui de Jacareí, somos os primeiros a aprovar esse projeto que vai levar ao convênio de todos os municípios a compra das vacinas para toda a população do nosso país. Infelizmente, não temos um presidente que se preocupa com a nossa classe humana. Então, eu deixo aqui o meu repúdio a ele e também me solidarizo aos comerciantes, né? Porque é uma bomba, esse vírus é uma bomba que nós não percebemos, nós não sabemos onde ela está, nós não sabemos com quem está, porque ao contrário, se fossem mísseis caindo nas ruas e nos comércios, todos estaríamos destruídos. Mas ele vem por fora, ele vem de uma forma branca, uma guerra fria, onde nós não percebemos o que esse vírus é capaz de fazer. E a variante está aí para que todos possam perceber o grau e a falta de coragem desse presidente em tomar uma atitude. Depois, numa próxima, falo um pouquinho mais. O projeto continua em discussão. Bom dia novamente a todos que nos acompanham. Nós estamos aqui discutindo um projeto de lei enviado pelo senhor prefeito municipal. Eu não quero politizar aqui a fala, mas quero dar os parabéns a várias colocações aqui dos nobres pares com relação à omissão, com relação ao descaso, e muitas vidas foram perdidas.
De forma didática, eu quero fazer uma introdução a respeito desse projeto de lei, porque o nosso prefeito municipal, ele assinou um protocolo de intenções com mais 1.702 municípios e agora se cria um consórcio. Infelizmente, o governo federal, que era para ser um braço forte, para solucionar ou pelo menos reduzir os problemas que a gente tem enfrentado, se ausentou, e agora, se a gente não tiver essa união dos municípios brasileiros, a gente não vai conseguir sair do lugar. O problema já está aí. Nós estamos atrasados. Se a gente pegar, nós somos a 8ª economia do mundo. Se pegarmos países menos desenvolvidos, estão na nossa frente. Então isso é inconcebível. Isso é inconcebível. Nós temos 5.570 municípios no Brasil. Só 1.703 estão aderindo a esse protocolo de intenções para se criar um consórcio. É a união de forças. E me preocupa bastante, vereador Abner, porque assistindo uma matéria ontem, só 3% da população foi vacinada. 3% da população brasileira. Aqui na cidade de Jacareí, de mais de 230 mil habitantes, 17 mil foram vacinados, menos de 10%. Então se discute muito a retomada das atividades, se discute muito a forma de enfrentar, e aí nós nos deparamos com uma cortina de fumaça, porque são muitas coisas ao mesmo tempo, muito conflito de interesses. E eu quero fazer um parênteses, que quando a gente se depara, até na nossa vida pessoal, com uma série de problemas, às vezes nós não conseguimos perceber que às vezes não são problemas muito grandes, mas são milhares de pequenos que nos traz uma sobrecarga e dificulta na tomada de decisão diária. Eu estou falando dentro das nossas casas. Então imaginemos os problemas agora do governo federal, do governo do estado, do nosso prefeito, que são problemas muito maiores, são vidas em jogo. Mas o prefeito e os governadores e o presidente da República têm as suas assessorias, têm os seus auxiliares diretos, são pessoas capacitadas tecnicamente, e nós temos que ter coerência. Coerência. Dentro desse parênteses que eu falei que eu faria nesse momento, eu trago aqui a discussão sobre as academias, vereador Edgar, que já está mais que provado cientificamente. A Organização Mundial da Saúde já falou a respeito. Nós tivemos o coordenador do Plano São Paulo, o seu João Gabardo, comentando também. E a gente não viu uma movimentação para que a gente pudesse equilibrar a balança. Porque como você discute com o proprietário de academia, como você conversa com um profissional, que eu considero um profissional da área da saúde, porque a atividade física é saúde, sendo que ele vê os pontos de ônibus lotados, os ônibus lotados, os bancos lotados, aí nos falta argumento. Então eu espero que a gente consiga ter um pouco mais de clareza, deixando essa cortina de fumaça passar, e a gente tenha a união do executivo com o legislativo, seguindo os protocolos, a gente tenha a liberação de algumas atividades que elas são fundamentais no combate ao coronavírus. No meu momento de temas livres, eu vou colocar uma matéria que fala cientificamente, tecnicamente, sobre isso que eu estou comentando.
Então não é uma fala do vereador Hernani, que é advogado, que é servidor público de carreira, que trabalha com previdência. Não, é de uma pessoa da área. Então nós temos que respeitar isso. Me atendo ao projeto, no artigo 4º do projeto, fala sobre a abertura de um crédito, de uma dotação orçamentária específica. E na justificativa, o vereador Edgar é o líder do governo, a gente não tem um montante. Então, nós vereadores, para fiscalizarmos, para a gente cumprir o nosso papel como representantes do povo, nós precisamos de clareza. Então, eu gostaria, vereador, na medida do possível, que o senhor pudesse nos munir, através do senhor prefeito, das informações do quanto que está sendo gasto, de quantas vacinas estão sendo adquiridas, qual é o público-alvo daquele momento. Porque vários vereadores, inclusive eu, já fiz pedidos de informações relacionados ao valor que veio para combater o coronavírus e a gente não teve resposta ainda. Aonde que foi aplicado, com o que foi aplicado. Porque é inconcebível ter recebido milhões e milhões e termos, no final de semana agora, reclamações de que o ar-condicionado não estava funcionando. Aí complica muito a atuação dos parlamentares, complica muito, porque nós precisamos de clareza, nós precisamos de eficiência na prestação dos serviços públicos. Só para concluir, senhor presidente, o vereador Rodrigo citou o nosso Sistema Único de Saúde, e a palavra único não é à toa, né, vereador? O senhor que é médico sabe muito bem, traz vidas ao mundo. O único está relacionado à universalidade e à união que nós temos que ter aqui, que o governo do estado tem que ter, que a nação tem que ter, que o povo brasileiro tem que ter, para a gente poder salvar vidas. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Bom, também gostaria de falar desse projeto aqui, dar os parabéns para o Isaías Santana de ter mandado o projeto para casa, para todos os vereadores aí, rever essa situação desse problema do coronavírus, que afeta o Brasil inteiro e o mundo inteiro. Quero dar o testemunho aqui que eu tive coronavírus no mês 9 de 2020. Fiquei muito ruim, fui parar na Santa Casa de São José dos Campos, porque eu sou um vereador que não paga convênio. Porque o vereador não precisa pagar convênio. O vereador tem que estar junto com o povo. O que o povo sentir, ele tem que sentir também. Porque o mesmo voto que vai na urna de um vereador vai também de um eleitor. Cada um faz o que achar melhor, mas o meu verso é esse. E aí sai a vaga pelo CROSS, em São José dos Campos, e eu fui para a Santa Casa de São José dos Campos. Mas não é fácil no tarde de coronavírus. Eu só pensei o seguinte, pedi para Deus me ajudar, e o povo rezou por mim, os católicos, e os evangélicos orou para mim voltar para essa cidade de Jacareí. Mas eu confesso a verdade, eu achava que eu vinha para o Parque Minha Lua, na cidade de Jacareí, eu vinha no caixão, eu não vinha vivo. Que a falta de ar é muito grande para a pessoa. E eu fico olhando muito nas televisão, os médicos falando, os presidentes falando, presidente Bolsonaro sem máscara, foi lá em Goiás sem máscara, quer que todo mundo trabalha. Não entendo esse presidente da República, porque eu posso falar, porque a realidade eu votei no presidente da República, que é o Bolsonaro. Eu votei nele para presidente. Mas foi o pior voto que eu dei na minha vida. Com 68 anos,
O homem é descabeçado. O homem não pensa na saúde do povo. Sou mais velho que ele. E então eu tenho meu direito de falar porque eu votei nele para presidente. E aí, o que nós temos que fazer? O Dori tem que ver mais como o estado de São Paulo está ficando, gente. O estado de São Paulo está muito devagar. Está muito devagar no estado de São Paulo e também na nossa cidade de Jacareí. Eu estou falando que eu estou representando os idosos. O que mais morre é o idoso. Parece que tem um detalhe importantíssimo aí nesse coronavírus para a gente que é idoso. E não estão preocupados muito com idosos. Porque, a verdade, o idoso não sai de casa. Quem diz que o idoso de 60, 80 anos tem problema, está saindo de casa? Quem sai de casa são os jovens. Eu acho que quem tinha que ser vacinado primeiro era o jovem, porque o jovem vai para a balada e leva para os idosos em casa. Idoso não vai mais sair da rua. 100 anos, que me diz que 100 anos sai de casa, não consegue sair. 60, 70 anos não sai de casa. E aí os jovens levam para os idosos. Então quem tinha que ser vacinado primeiro é os trabalhadores de fábrica e também o jovem que vai para trazer coronavírus para os pais e as mães e os avós. Quero fazer uma comparação aqui. Como está devagar a vacina no Brasil e no estado de São Paulo. Você, católico, que faz promessa para ir para Aparecida do Norte. Vamos fazer de Jacareí para lá. Tem uns que faz promessa para ir a cavalo. Conforme a Vila Garcia faz promessa quase todos os anos para ir a cavalo. Outros faz promessa para ir de carro, o carro na frente e ele a pé. Tem uns que já faz com a cadeira de roda, quer ir na cadeira de roda. O que vai na cadeira de roda demora mais. Então, nós aqui em Jacareí, nós estamos demorando tanto que está igual essa promessa que vai para Aparecida do Norte. Outros estados é mais rápido, outros municípios é mais rápido. Só que o estado aqui de Jacareí, muito devagar. E os idosos sendo internados e morrendo. Mas parece que é bom os idosos morrer. Sabe por quê? Eu digo. Porque quando o idoso morre, cai a aposentadoria lá no Senado, em Brasília. Porque ele não tem filho menos de 18 anos. Talvez ele já não tenha mais a esposa para deixar para ela. E aí, o que acontece? Nulou a aposentadoria dos idosos. Eu tenho a impressão assim. Mas espero que com esse projeto, e o Bolsonaro, lá em Brasília, e o governo do estado de São Paulo, e o nosso prefeito de Jacareí, que está mandando esse projeto, pensa mais no povo. Porque quem construiu o Brasil foi o pessoal idoso. Eu, que tenho 68 anos, que trabalhei desde pequeno para construir o Brasil, eu tenho que ter respeito agora. Eu tenho que ter respeito. E todos os idosos de Jacareí têm que ser respeitados. Porque se tem hoje o jovem andando para a rua, porque foi nosso PTU que pusemos na cidade para construir essa cidade de Jacareí, que tem 47 anos que mora aqui. Quem fala aqui é o vereador Valmir. Vamos à luta aí para fazer uma cidade melhor de Jacareí. Mas vamos pensar nos idosos mais, porque o idoso está morrendo à míngua no nosso país e no nosso estado de São Paulo. Obrigado a todos e até daqui a pouco a gente vai falar de novo, mas até quarta-feira essa palavra é minha. E o projeto continua em discussão. Senhor presidente,
todos os vereadores dessa casa. É um momento muito importante que a cidade de Jacareí, ela está vivendo com a vinda desse protocolo de intenção, né? Que leva os municípios a terem o direito de comprarem essa vacina. Eu quero deixar bem claro aqui que esse projeto de lei do Executivo Municipal, ele é um projeto muito importante para a cidade de Jacareí, porque esse projeto, ele dá oportunidade do município adquirir os insumos da vacina contra o Covid-19. E esse projeto aqui, ele é tão importante, vereadores, é tão importante esse momento aqui para a Câmara Municipal da cidade, que tem pessoas que falam assim: o que a Câmara Municipal de Jacareí faz pela população? O que os vereadores fazem pela população de Jacareí? Eu quero mandar um recado aqui para os nossos munícipes, eleitores que votaram em mim, que votaram em cada um dos vereadores, dos 13 vereadores, seu presidente, que estão nessa casa. Se não for os vereadores, no dia de hoje, esse protocolo não vai passar. Esse protocolo que o prefeito mandou para cá, que tem um consórcio aqui, olha quantos municípios, como o vereador Hernani falou, olha aqui, ó. Olha quantas cidades estão aqui, ó. 1.703, entre 5.570, só 1.703 aderiram ao consórcio. Olha só que situação que nós estamos vivendo. Eu não sei o porquê os demais não aderiram ao consórcio, mas uma coisa eu falo para você, munícipe da cidade de Jacareí, o tempo, pode colocar 4 só lá, que eu já devo ter falado uns 3. Para você, munícipe da cidade de Jacareí, eu falo, nós aqui hoje estamos tendo um dia muito marcante, porque muitas são as pessoas que têm perdido suas vidas, muitas são as pessoas, as famílias, que perderam entes queridos, e hoje os vereadores dessa casa irão aprovar aqui, ó, uma lei que veio lá do Executivo Municipal, permitindo a compra dessas vacinas através do consórcio para o nosso município. Eu quero falar para toda a cidade que a partir de hoje eu vou dar o meu voto para que se compre vacina para a cidade de Jacareí, para que possamos sair dessa situação difícil que o município se encontra passando. Nossos comércios fechados, nossos lojistas não tendo condições de trabalhar, uma situação muito triste que a nossa cidade está passando, é um luto municipal que nós estamos vivendo. Você vai na cidade agora, os nossos lojistas estão lá com as portas, muitas vezes pela metade ali, ó. E alguns, você chega na porta assustado, pensando que é o fiscal que veio para fechar o comércio, assustado porque não podem trabalhar, não pode fazer nada. E hoje essa casa dá permissão à prefeitura municipal para poder entrar no consórcio e poder adquirir essas vacinas para o nosso município. Isso é um dia muito importante para cada um de nós. E eu deixo aí, igual o doutor Rodrigo estava falando, doutor. O doutor falou que nunca viu um vírus conseguir se adaptar
ao tempo, à temperatura, aos locais. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu sou um doutor e nunca vi um vírus conseguir se adaptar. Doutor, temos 15 países que o vírus ele não conseguiu entrar ainda. Vereadores, 15 países o vírus não conseguiu invadir ainda. Estava em 15 países apenas que o vírus não entrou. Está quase no mundo inteiro esse vírus. E esse vírus, não pense que é uma coisa normal, não. Tem pessoa que olha e fala assim: o que você quer falar com isso? Esse vírus está descrito, quero terminar minha fala aqui, para a pessoa saber, está descrito lá em Apocalipse. Já vamos levar para o lado agora do que Jesus Cristo falou. Ele falou que viria uma aflição sobre o mundo, na qual muitas nações ficariam perplexas com o que iria acontecer. E todos estão perplexos com o que está acontecendo. Todos os governos batendo cabeça agora aí. Cadê os poderosos? Cadê aqueles que são nação de primeiro mundo, que resolve tudo, isso e aquilo? Cadê? Está todo mundo de joelho para um vírus. Todo mundo teve que se ajoelhar para o vírusinho que ninguém vê. Então, vereadores, eu deixo aqui que eu sou favorável a essa vacina, para que possamos se prevenir e dizer que, olha, é uma grande luta contra o invisível, mas nós iremos sair dessa com muita fé em Deus. Com certeza nós iremos sair dessa situação, senhor presidente, e parabéns ao prefeito municipal Isaías Santana por aderir ao consórcio. Fico muito feliz em saber que o nosso prefeito aderiu também a esse consórcio, que é uma grande vitória para a cidade de Jacareí. E o projeto continua em discussão. Quero tecer meus comentários daqui mesmo. Eu também quero parabenizar o prefeito Isaías Santana e também essa Câmara Municipal, né, que aqui, acompanhando a fala de todos os vereadores, com certeza vai ser unânime aqui a votação desse consórcio para que os municípios e o município de Jacareí possa adquirir essa vacina. E ao mesmo tempo aqui a gente também percebeu, né, a indagação de muitos vereadores aqui falando sobre o nosso chefe maior, que é o presidente da República, né, e a gente tem que relembrar os fatos, né, de que quando houve a eleição, do que aconteceu no nosso país, né? Esse Brasil elegeu um presidente que foi eleito pelas mídias sociais, pelas redes sociais, né? E a gente acompanhou tudo naquela época, vereador Flavinho, aonde se derrubou uma presidenta pelas pedaladas que ela deu. O povo foi para a rua, se manifestou e foi caçada uma presidenta pela pedalada que ela deu, a ex-presidente Dilma. E o que esse governo hoje está fazendo é pior do que aconteceu nas pedaladas do governo do PT. Essa é a realidade, a gente tem que ser claro. São vidas que estão sendo ceifadas aí, mortas por uma falta de responsabilidade de um governador, de um presidente que não se atentou ao fato. E a gente tem que cobrar, e aí o povo cobra, os comerciantes cobram com razão, porque se fez vários hospitais de campanha nos estados inteiros, e antes mesmo de chegar toda a vacina para vacinar a população, já foram desmontando esses hospitais de campanha. E esses hospitais de campanha, né, custou dinheiro público, dinheiro do povo, e agora estão aí de novo nessa situação. Então a gente pede que os governantes maiores aí, o presidente da República, o governador aqui do estado de São Paulo, para que pare com essas briguinhas, essa politicagem, porque quem está perdendo é o povo, é a população, né, a situação do nosso comércio. Porque quando começou, vereador Valmir, se tivesse mantido na fase vermelha até chegar a vacina, com certeza não estava nessa situação. Agora, o povo precisa de vacina. Não dá para sacrificar mais os comerciantes, as pessoas, enquanto a partida não aparece a vacina para vacinar no pessoal. Então, eu acho que é dessa forma, dessa maneira que a gente tem que cobrar, e eu acho que está de parabéns a gente aqui, eu acho que a primeira Câmara Municipal a estar votando hoje o projeto desse consórcio, para forçar o governo federal, forçar o governo do estado, para que compre a vacina, para que o nosso povo seja vacinado, para que a gente possa sair logo dessa crise aí e ter dias melhores. Porque senão, o que vai acontecer? Os nossos comerciantes, a gente sai na rua, dá dó.
E eles cobram com razão, né? E a gente fica numa situação difícil, porque a gente, enquanto vereador, nós não temos autonomia, o prefeito não tem autonomia, né? Quero cumprimentar o prefeito de São José dos Campos, que fez lá, entrou na justiça, mas foi derrubado, né? Porque o que tem hoje, a autonomia hoje, é do governo do Estado, né? E aí já foi falado aqui que o Sistema Único de Saúde ele é um só. Não adianta apresentar que hoje Jacareí não está no colapso, que São José não está, mas se outra cidade estiver no colapso, com certeza vai vir outras pessoas de lá aqui para São José, para Jacareí. Eu acho que é nesse sentido que a gente tem que se atentar, e aí o que nós temos que fazer é isso, é votar projeto, né, autorizando aí o município no consórcio a comprar vacina para o nosso povo e para a população da nossa cidade. Eu acho que em todos os municípios está acontecendo isso, eu acho que é lamentável o município que não entrou, mas nós estamos fazendo a nossa parte. Esperamos que todos façam a sua parte para que a gente possa avançar o mais rápido possível. E o projeto continua em discussão. Gostaria de fazer um comentário curtinho. Todos os vereadores já falaram bastante, né? Bom, todos nós já sabemos o problema da Covid, todo dia na televisão a mesma fala, não é? Todo dia a mesma coisa, inacreditável, tem gente que não aprendeu ainda. Todo mundo já sabe como é que a transmissão é feita. Todo mundo já sabe que tem que usar a máscara. E você sai hoje nas ruas e você vê pessoas sem máscara. Todo mundo sabe do problema que isso acarreta, que é o comércio fechado, né? Causando aí um colapso na parte financeira. Todo mundo sabe também que quanto mais pessoas doentes, maior o colapso na saúde, né? Não tem leito para todo mundo. Então, todo mundo já sabe. Então, a solução agora é vacina. Né, é a vacina. Então, eu parabenizo aí o prefeito Zé Santana por esse projeto, que com certeza irá salvar muitas vidas aí no futuro. E o projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, peço ao primeiro secretário que proceda à votação nominal do projeto na forma regimental. Como vota a vereadora Maria Amélia? Favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Só justificando meu voto, até para dar uma explicação para você, Roninha, que nesse momento, nós não podemos liberar a compra da vacina para as empresas, porque nós temos uma escassez de vacina. Então, nós não temos vacina suficiente para todo mundo. E a gente não pode permitir que o poder econômico que pague mais caro nessas vacinas, adquire e vacine primeiro um grupo que não seja prioritário. Por isso, parabéns ao prefeito Zé Santana por estar integrando esse consórcio, e meu voto será favorável. Como vota o vereador Rogério Timóteo? Eu voto favorável à compra de vacina a esse consórcio para o município de Jacareí. Como vota o vereador Roninha? Eu voto favorável e obrigado, Rodrigo, aí, pela satisfação. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Eu vou votar favorável, porque esse projeto aqui é para salvar a vida, salvar mais os nossos idosos da cidade de Jacareí e a essa população. Então, meu voto é favorável. Como vota o vereador Abner de Madureira? Sou a favor da vacina, voto favorável ao projeto. Como vota o vereador Dudi? Favorável. Como vota o vereador Edgar Sasaki? Favorável. Como vota o vereador Hernani Barreto? Com muita alegria, senhor presidente, eu voto favorável, até porque hoje a gente vem trazer um pouco mais de tranquilidade e espero que no futuro a gente tenha aí a nossa população de Jacareí 100% vacinada para a gente voltar às aulas, para as atividades do comércio serem restabelecidas. Favorável à vida. Como vota o vereador Luiz Flávio? Senhor presidente, eu também voto favorável, mas alertar aqui, que hoje aqui foi uma votação de um projeto de lei que autoriza o município de Jacareí a entrar no consórcio. Ainda nós temos muitos passos
a dar até que as vacinas possam ser efetivamente compradas. Meu voto é favorável. O projeto foi aprovado por 12 votos favoráveis e nenhum contra. Próximo projeto. Senhor presidente, não temos mais projeto de lei a ser discutidos. Não havendo mais matérias a ser tratadas na ordem do dia, passaremos ao horário da tribuna.